Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Nossa Fé Católica e hoje nós estamos aqui para responder a mais uma pergunta de um dos nossos amigos aqui do canal. Nós vamos responder então a pergunta ou as perguntas da nossa amiga Érica. E a pergunta que ela mandou foi a seguinte, olha só. Se alguém morre em pecado mortal, vai para o inferno? Quem morre em estado de graça, vai para o céu? Quem morre em pecado venial, vai para o purgatório? Bom, então você viu aqui que são 3 perguntas, né? Então a Érica já aproveitou aí para mandar 3 perguntas. Mas a gente vai responder então, porque essas perguntas estão todas interligadas, certo? Vamos lá, vamos começar com a primeira. Se alguém morre em pecado mortal, vai para o inferno. O que a gente precisa saber primeiro? O que é um pecado mortal? Né? Vamos lá, vamos entender o pecado mortal então. Diz aqui o Catecismo, no parágrafo 1855, diz assim: o pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é o seu fim último e sua bem-aventurança, preferindo um bem inferior. Então isso é um pecado mortal. O Catecismo continua dizendo quais são os elementos necessários para que haja de fato um pecado mortal, tá? Então a gente sabe primeiro o que um pecado mortal faz. Ele nos afasta completamente de Deus, ele rompe esse laço com Deus e destrói no nosso coração o amor, que é o maior de todos os dons, a caridade. Deus é amor, né? Então vamos lá. No parágrafo 1857 diz o Catecismo: para que um pecado seja mortal, requerem-se 3 condições ao mesmo tempo. 3 condições ao mesmo tempo. Ele diz: é pecado mortal todo pecado que tem como objeto uma matéria grave e que é cometido com plena consciência e deliberadamente. Então são 3 condições aí para nós termos o pecado mortal. A primeira é que haja uma matéria grave. O que é uma matéria grave? O Catecismo nos explica logo em seguida que a matéria grave diz respeito aos 10 mandamentos. Qualquer pecado contra os 10 mandamentos. Então, por exemplo, cometer adultério, né, é uma matéria grave. O adultério é uma matéria grave. O Catecismo também diz o seguinte, que o pecado ele pode ter aí algumas atenuações, né? Então, por exemplo, o Catecismo diz que um assassinato, né, está pecando contra o mandamento de não matar. O assassinato ele é muito mais grave do que um roubo, né? Você vê que existe aí uma diferença no grau do pecado. Você bater no seu pai, por exemplo, é mais grave do que você, de repente, bater numa pessoa, num estranho. Isso está no Catecismo, no parágrafo 1858, quando ele vai explicar a variação. Mas, enfim, a matéria grave para o pecado mortal tem a ver com os 10 mandamentos, qualquer um dos 10 mandamentos. Depois, ele diz o seguinte, que para que haja um pecado mortal, além de você ter uma matéria grave, requer o pleno conhecimento e pleno consentimento. Ou seja, a pessoa precisa saber, ter a consciência de que aquilo é um pecado. Né? Então ele tem que ter o conhecimento, em primeiro lugar, ele tem que saber. Né? Olha só que importante isso, a gente tem que saber. Né? Muitas vezes a gente vai cometer um pecado, a gente sabe que é pecado. E ao mesmo tempo diz o Catecismo que a pessoa tem que ter o pleno consentimento. Isso significa o quê? Que a pessoa quer cometer aquele pecado. Ela faz aquilo de livre vontade, deliberadamente. A palavra que o Catecismo usa é deliberadamente, por própria vontade. A pessoa teve tempo de pensar, ela teve tempo, ela ouviu aquela voz dentro dela para não fazer aquele pecado, mas ela insistiu e disse, eu vou fazer. Aí nós temos, de fato, os 3 elementos. E agora, diz o Catecismo no parágrafo 1861, o pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana como o próprio amor. Então, ou seja, a gente é livre, né? Claro, Deus quer que a gente opte por ele, mas ele nos deixou livres. Acarreta a perda da caridade, e agora, hein? E a privação da graça santificante, isto é, do estado de graça. A igreja usa essa expressão, o estado de graça. Você estar sobre a graça de Deus. Se este estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno. Já que a nossa liberdade
tem o poder de fazer opções para sempre sem regresso. Olha só que coisa pesada, que coisa forte, né? Olha só, eu tenho consciência de que aquilo que eu vou fazer é grave, vai contra os 10 mandamentos, eu sei das consequências, eu sei o que eu estou fazendo, eu tive tempo de não fazer, mas eu optei, eu quero fazer aquilo. Eu vou e faço. Acontece a perda do estado de graça, o rompimento com a graça de Deus, a exclusão. Se morrer, diz aqui o catecismo, se a gente não recuperar esse estado de graça antes da morte, o que acontece? A exclusão do reino de Deus e a morte eterna no inferno. E já que a nossa liberdade pode optar, nós temos a liberdade de optar, melhor dizendo, né? A liberdade de optar, e a gente acaba optando por aquilo que não é da vontade de Deus, e isso não tem volta, diz o catecismo, não tem regresso, essa é a palavra que ele usa, sem regresso, é uma opção que a gente faz que não tem volta. No entanto, mesmo podendo julgar que um ato é em si falta grave, diz o catecismo, devemos confiar o julgamento sobre as pessoas à justiça e à misericórdia de Deus. Então, no final de tudo, nós não podemos condenar ninguém. A gente não pode dizer tal pessoa está no inferno. A gente não pode dizer isso. Diz o catecismo que nós não podemos julgar as pessoas. No entanto, mesmo podendo julgar que um ato é grave, ou seja, eu sei que alguém cometeu um pecado grave, nós devemos confiar o julgamento sobre as pessoas, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus. Entendeu? Então a gente não pode sair por aí apontando o dedo. Isso aí já está no inferno. Nós não sabemos. Nós não sabemos o que... Deus, ele tem os seus caminhos. A gente não sabe o que estava no coração daquela pessoa. Se houve um arrependimento profundo, não é? Naquela alma, pode ter havido. E a pessoa se arrependeu. Então a gente não sabe. Ela pode ter ido para o purgatório. Não sabemos, tá? Então isso é importante dizer. Portanto, a pergunta da Érica é: se alguém morre em pecado mortal, vai para o inferno? Sim. Mas nós deixamos o julgamento à misericórdia de Deus. Para que nós não podemos julgar ninguém. Nós não podemos dizer. Deus é quem vai dizer. Tá certo? Quem morre em estado de graça vai para o céu? Sim. Se a pessoa morrer em estado de graça, ela vai para o céu. Tá? Isso é claro. Isso é certo. Morreu em estado de graça, vai para o céu. É uma pessoa que não cometeu nenhum pecado venial antes de morrer, ou conseguiu aí reparar todos os seus pecados antes da morte, ela vai direto para o céu. Ela vai direto para o céu. Ok? E a última pergunta: quem morre em pecado venial vai para o purgatório? Bom, o catecismo diz, a igreja nos diz que se a gente morre com qualquer tipo de mancha de pecado, nós precisamos reparar esses pecados, certo? Então o catecismo é bem claro, ele diz assim: se a gente não reparar nesta vida os pecados veniais, nós teremos que repará-los depois da morte. Isso significa que nós vamos para o purgatório. O purgatório seria um lugar, um tempo em que nós passaríamos esperando esta purificação diante do amor de Deus, esta purificação dos nossos pecados para a gente poder entrar no céu. Porque cá entre nós, olha como isso faz sentido. No céu, pode entrar alguma mancha de pecado? Não, não pode. Então, nós só podemos entrar no céu se a nossa alma estiver em estado de graça pleno, com todas as contas acertadas, reparando todos os nossos pecados. Se isso não acontecer, a gente vai ter que passar pelo purgatório. E aí nós aguardamos as orações das pessoas que estão na Terra. Então, no caso aqui, nós hoje precisamos rezar pelas almas que estão no purgatório para que elas sejam purificadas. As nossas orações ajudam a libertar as almas do purgatório, a acelerar este processo de purificação. A alma, logo que for purificada, logo que estiver tudo zerado, ela vai entrar no céu porque ela já está purificada. Então, esse é o processo, ok? Tudo que a gente não reparar aqui nesta terra, com as nossas penitências, orações, nós vamos reparar depois, tá certo? A gente comete um pecado, Deus vai e nos perdoa. A gente vai lá, confessa o pecado, Deus nos perdoa. Mas nós precisamos colocar no lugar aquilo que a gente bagunçou, Sempre dou exemplo. Imagina que você tem um filho que você está lá na cozinha e de repente escuta um barulho. Quando você chega lá, o seu filho acabou de quebrar um copo de vidro no chão, está estraçalhado. Seu filho, desesperado, foi um acidente, ele
pede perdão para você. Você tá com raiva, mas você vai lá, perdoa o seu filho. Só que aí o que você vai falar? Bom, meu filho, agora você vai limpar essa sujeira que você fez. Ou seja, eu tenho que reparar aquilo que aconteceu. Não basta só pedir desculpa. Senão, se fosse assim, imagina, o ladrão vai lá, rouba R$ 1 milhão do banco, ele se arrepende, pede perdão pro padre. O padre, olha, Deus te perdoa pelo que você fez. Aí ele falou, bom, agora eu vou embora, eu vou curtir meu 1 milhão, né? Não. O que ele tem que fazer? Agora você vai reparar, você vai devolver o que você roubou. Entende? Então, todo pecado exige uma reparação, que é aquela penitência que o padre nos dá quando a gente se confessa. Né? Então ele fala, então em penitência você reze 10 Pai Nossos, 10 Ave Marias, que é para você reparar aquilo que você bagunçou. Entende? Então se a gente não repara, se a gente não coloca no lugar aquilo que a gente bagunçou, depois que a gente morrer, nós vamos ter que reparar para poder entrar no céu, tá certo? Então, meu irmão, é isso. Essa resposta foi um pouco mais longa aqui, mas espero que você tenha entendido aí quando é que nós cometemos pecado mortal, venial, se a gente vai para o céu, para o purgatório ou não. Tá certo? Bom, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tá bom? Deixa aqui um comentário, eu gostaria que você deixasse um comentário e mais que isso, que você escrevesse aqui uma pergunta, alguma dúvida que você tem, para que eu possa criar um vídeo para responder a tua pergunta, tá bom? Bom, que nosso Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.